adoramos o Senhor de uma maneira tão gostosa antes, e já estaremos adorando de novo. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos falar da palavra mais uma vez nessa noite. Nós estamos aí nessa proposição, curso de maturidade cristã, e nessa proposição de sermos mais maduros na fé, eu tenho trago a vocês alguns temas, e vou trazer outros, para nos aperfeiçoar. Uma nota feliz, Semana passada a pregação foi em cima de nós buscarmos mais a Deus, né? Foi em cima de nós desafiando a igreja a minha oração. E para minha alegria, na sexta-feira, tinha muitos irmãos aqui na oração. Vieram vários irmãos que não costumam vir na oração. O culto de oração foi pentecostal. Na sexta-feira. Foi muita glória, irmãos. Foi muito forte. Quem estava pode dizer amém. É isso que eu estou exagerando? Amém. Foi forte na sexta-feira. E foi forte assim porque vocês reagiram à palavra. Quando o pastor lança uma palavra aqui, vindo da parte dele, e vocês reagem, a igreja avança, cresce. Quando eu lanço a palavra e vocês não reagem, a igreja não tem avanço. Mas se vocês reagem à palavra, a igreja avança. Então reajam à palavra. Amém? Hoje é adoração. Eu quero que você abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Uma das proposições que Deus colocou no meu coração, eu vou compartilhar com vocês. Eu estava até ontem com uma direção de palavra para ir para um lugar, e hoje Deus mudou na parte da tarde. Foi muito interessante isso para mim. Eu sou pregador, eu fico esperando Deus. É a semana toda remoendo, orando e esperando Deus o que eu falo para o teu povo. Às vezes o sermão vem 5 horas da tarde de domingo, irmão. 4 horas da tarde, aí que o sermão nasce. Vou para o computador e digito aqui minha falinha. É verdade. O pastor de vocês não tem um depósito de sermão já preparado. Não existe. Eu não tenho. Amém? Cada domingo é uma expectativa. Deus, e agora? O que falo? O que vem? Às vezes no meio da semana Deus vai me dando. E aí já sei mais ou menos a direção. Mas hoje eu tinha uma direção. E no meio da tarde Deus mudou. Falou, fala isso aqui. Eu fui buscar na palavra e a palavra me direcionou para esse texto. 1 Timóteo 1,17. Quando podem ler em voz alta com o pastor, leia só esse versículo. Vamos lá? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Virou canção. Amém? Conhece canção com esse trecho? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, Deus único. Agora olha só, o que motivou meu coração? Nós estamos falando aqui de maturidade cristã, certo? A igreja, filhos do reino, é doutrinada para discernir quem é o pai e quem é o filho. Quantos dizem amém? Amém. Isso tem incomodado muito meu coração, irmãos. Não porque vocês errem, mas a maioria dos cânticos que eu ouço mistura o pai com o filho. Não mistura? Às vezes a canção é até bela, bonita, espírito, assim, a gente sente uma presença de Deus na canção. Mas, queridos, como mistura o pai com o filho, como alterna. Às vezes nem fala de um dos dois. Às vezes aquela canção só fala do filho. Tem alguma coisa errada? Não. Mas na cabeça de quem compôs, ele está falando de Deus o Pai, mas está usando fraseologias para o filho. Às vezes é o contrário. Está querendo adorar o filho e a fraseologia toda é imprópria para o filho, porque são termos para o pai. O texto que você está lendo aí diz ao Deus, ao Rei eterno, amém? Imortal. Tanto o pai como o filho são reis e são imortais. Até aí podia ser qualquer um dos dois. Mas olha para o detalhe do texto, querido. Olha para o texto, por favor. O que diz aí? Invisível.
invisível. Na hora que você lê isso, o que você pensa? Está falando do pai ou do filho? Do pai, filho. Jesus não é invisível, está ausente da nossa vista, mas Jesus não é invisível. Amém? Jesus é totalmente visível. E quando ele voltar, todo o olho o verá. Então não tem visibilidade em Jesus. Do jeito que ele subiu visível diante dos discípulos, assim ele voltará. Visível, todo o olho verá. Então, eu sei que muita gente tem dificuldade nesses textos de adoração, discernir onde é o pai, onde é o filho, está falando dos dois, e algumas canções misturam tudo. É um clássico evangélico, que é assim: ao único que é digno de receber. Quem é? Ao único. Ao único. Quando nós cantamos isso, está absolutamente correta essa canção, irmãos? Não. Quero mostrar isso a vocês na palavra. Amém? É importante que nós cantemos cânticos com muito entendimento. Tem cânticos lindos, maravilhosos, que eu gosto. Mas quando eu passo pelo crivo da palavra, percebo que o autor não foi muito feliz na sua composição, misturando, não discernindo. É sério, queridos. Amém? Ah, pastor, deixa de ser chato. Canta o louvor e pronto. Não, não é assim não, querido. O meu coração, trabalhado pelas revelações sucessivas que Deus nos deu, não consegue deixar de filtrar esse tipo de coisa. Esse é o meu coração. Estava começando com o Ministério Louvor. Eu sou um adorador, querido. Eu não falei cantor. Eu sou um adorador. Eu adoro o Pai, eu adoro o Senhor Jesus Cristo. Amém? É a minha essência adorar. Eu gosto de adorar. Eu canto espontaneamente louvores no meu lar, porque eu sou um adorador. Quantos são adoradores nesse lugar? Você adora sem ninguém mandar, que não seja num culto público como esse? Você adora porque gosta de adorar, de reverenciar o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sou um adorador, mas o meu entendimento é tão trabalhado, com tanto discernimento, e quando é para o pai, é para o pai, quando é para o filho, é para o filho, quando é para os dois, é para os dois. E quando eu canto uma canção clássica como essa, ao único que é digno, isso dá um bug aqui na minha mente. Um só que é digno, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu botei um título bastante sugestivo: aos únicos, plural, aos únicos que são dignos de receber a honra e a glória. Isso vai estar ruim na internet, viu, irmão? Te bota esses vídeos na internet. Aos únicos. Pessoal, é um só? Não é um só. Para ver isso na palavra, João capítulo 5, verso 20. Vamos lá. Vamos amarrar aquilo que falamos com a verdade bíblica, sem dogmatização. Não é aqueles dogmas pré-fabricados da igreja. O que está escrito? O que Jesus, o verbo vivo, a verdade viva, falou? João capítulo 5, verso 20 até o verso 23. Eu sei que nós somos meio assim, fora da caixinha, né? Saímos do padrão comum, muitas vezes. Mas eu, pastor Damaso, não consigo cantar misturado. Olha para o texto. Vamos ver se é só o pai que merece a honra, a glória e o louvor, ou se o filho também merece. Vamos ver? Quantos acharam João 5,20? É fácil que achar o Evangelho de João, né? Se quiser aí, vós outros pastores, ter a mesma versão, senão só acompanhe. O texto diz assim, ó: porque o pai ama o filho. E é o próprio Jesus que está narrando isso. O pai, diga assim, o pai e o filho. Tem dois aí, irmãos? Tem dois aí? Tem. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha que interessante. Maiores obras do que essa lhes mostrará, para que vos maravilheis, os discípulos.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Já começa aí uma interação de dois. O Pai tem poder para dar vida, o Filho também tem. Há um também, não é o mesmo ser, não é um único ser. Você não poderia sentir ser também mais um. Quantos estão entendendo? Diga amém. Querido, tudo que eu quero nessa noite é tirar essa ambiguidade. Precisamos entender. Jesus falava claramente. Claro, está muito. Esse texto é difícil de entender. Está obscuro. Precisa de um curso para entender? Não. O Pai ama o Filho. Ele está falando dele próprio. O Pai me ama. Amém? E eu, assim como o Pai, posso dar vida a quem eu quiser. Então eu sou um com o Pai, igual ao Pai. Mas não sou o Pai. Olha para o texto. Paramos no verso 22 agora. E esse aí eu queria que você lesse, porque há uma transmissão de autoridade aqui. 22, igreja, vamos lá? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Verso 23. A fim de que, irmão? Todos honrem o Filho, Jesus, do modo, da mesma forma que honra o Pai, Deus eterno. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém, confusão? Perceberam uma transmissão de autoridade aí? Deus é o idealizador de tudo. O Apocalipse diz: todas as coisas vieram à existência pela tua vontade. O que Deus quis criar nós todos. Amém? Deus teria todo o direito de julgar a humanidade toda. Deus o Pai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Yahvé. Mas é muito maravilhoso ver Jesus dizendo: o Pai não vai julgar. Você entendeu as palavras de Jesus? Mas confiou ao Filho julgar. Deu todo o julgamento ao Filho. No dia do juízo, sentado naquele trono estará Jesus. Isso é uma transmissão de poder, de autoridade. E aí Jesus reivindica, baseado nessa revelação, Jesus reivindica o seguinte: quem honra o Pai tem que honrar a mim, Jesus, de igual forma. Amém? Posso entender? A honra do Pai e do Filho são iguais. Quer adorar a Deus? Quer adorar a Deus? Adora o Filho também. É igual. Entenderam? Que não é um único ser. Tem o Pai, tem o Filho. Os dois querem receber o mesmo nível de honra, de glória, de louvor, de exaltação. São dois. Ah, pastor, isso dá um problema danado, né? Na teologia. A teologia dá um problema. Mas não tem a trindade. Eu sou um patinho feio da internet, eu posso falar isso que ninguém me prende. Não tem a trindade. Você vê Jesus dizendo que deva dar honra também ao Espírito Santo? Nesse texto? Não. Existe isso aqui no texto? Não. Nesse contexto? Olha, o que o Pai quer é que você adore tanto o Pai, honre o Pai, honre o Filho e honre o Espírito Santo. Está escrito aí na sua Bíblia? Não tem, porque nunca passou na cabeça deles falar isso. A teologia criou esse tipo de artifício, mas na tua Bíblia não tem. Na palavra de Cristo não tem. Toda honra e toda glória sejam dadas a quem, igreja? Ao nosso Deus e Pai, e ao nosso Senhor, Salvador e Rei, Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Para ir testificando tudo isso, Romanos, capítulo 16, verso 7. O apóstolo Paulo sempre adorou o Pai e o Filho. Eu gosto de mostrar. Tem coisa que as pessoas discutem só de memória. Não faça isso. Você que conhece a revelação do reino e quer passar para as pessoas, vai ficar falando o que você lembra.
Não faça isso. Pega o texto bíblico, abre o texto bíblico e mostra. Ah, pastor, não estou com a Bíblia naquele momento, você está com o celular. Não me engana não, que todo mundo botou a Bíblia no celular. Ah, não tem como mostrar? Tem sim. Quer evangelizar as pessoas, quer passar a visão? Abre o texto. A pessoa não tem que discutir teologia com você, ela que discuta com o que está escrito. Está escrito, não está escrito? Discute aqui com Deus o que está escrito. Mostra o texto bíblico, irmãos. Há muita ambiguidade com o negócio de Deus. Já ensinei uma dica para você. Nós temos alguns jargões no meio do povo brasileiro que parcialmente é evangelizado pela Igreja Católica. Uma parte, muitos evangélicos saem da Igreja Católica. Eu saí da Igreja Católica. Recebemos uma cultura religiosa. E aí nós falamos assim para as pessoas: vai com Deus. Ela vai com Deus ao Oxóssi. Entenderam? Entendeu não? Você encontra a pessoa que não é cristã e você diz assim: vai com Deus. Ela traduz na mente: ah, sim, eu vou com Oxóssi, eu vou com Yansan, eu vou com Ogum, eu vou com Brahma, eu vou com Vishnu. Será qual é a divindade que ela pensa que é Deus? Agora, como não ter essa ambiguidade? Fala assim: vai com Jesus. Eu quero ver ela adaptar a Jesus. Eu quero ver. É muito diferente, irmãos. A palavra de Deus acaba virando um genérico. Seja objetivo. Mostra a palavra. Abre a palavra. Deixa a pessoa confrontar a palavra escrita. Amém, bom santo? Entenderam? Por isso, pastor, eu gosto de mostrar o que está escrito. Romanos, capítulo 16, verso 27. Não são muitos textos. Já eu termino a mensagem. Mas eu preciso bater na tecla aqui. Hoje estamos usando o texto? Já acharam aí Romanos 16, 27? De novo, leia em voz alta quem tem a mesma versão. Vamos lá? Paulo diz, o apóstolo Paulo, o doutrinador da igreja, diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. É o final da carta aos Romanos. Já ensinei na escola bíblica dominical como quebrar esse paradigma da trindade. Perceba que o apóstolo Paulo abre todas as suas cartas adorando ao Deus Pai e a Jesus. Só. E ele termina as suas cartas adorando novamente. Pode abrir as cartas de Paulo. Veja como ele é um cabeçalho que ele faz na carta. O cabeçalho, logo nos primeiros versículos, tem uma exaltação a Deus Pai e a Deus Filho. Quando ele vai fechar a carta, seja ela para Romanos, para os Gálatas, para os Filipenses, todas as cartas, ele de novo adora antes de fechar a carta. Paulo era adorador. E essa adoração inicial é chamada pelos técnicos de doxologia, da palavra doxa, em grego, da glória. Doxologia. Paulo sempre adora no começo das suas cartas e sempre adora no final. Leia e você vai ver. Ele só adora o Pai e só adora o Filho. Não há lugar para adorar o Espírito Santo nas cartas de Paulo. Não há lugar. Amém? Só isso, só esse exame de todas as cartas seria suficiente para mostrar: Paulo jamais adorou o Espírito Santo. Jamais. O Espírito Santo pertence ao Pai e ao Filho, mas não é adorado separado. Amém? Olha para essa doxologia maravilhosa. Gálatas capítulo 1, verso 3. Abertura da carta aos Gálatas. Gálatas 1, 3. É como Paulo introduz a carta. Sempre adorando ao Pai, sempre adorando ao Filho. Quando estamos usando o texto? A palavra do Senhor diz assim, quem quiser ler em voz alta: graça a vós outros e paz da parte de quem? De Deus nosso Pai. Quantos dizem amém? Amém. Que mais, igreja? E do nosso Senhor Jesus Cristo. 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar
deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Tem o Pai, tem o Filho. O Pai tem uma função, o Filho tem outra. Quem morreu na cruz, o Pai ou o Filho? Os dois? O Filho. Amém? Está claro aí no texto, irmãos? Para nos desarraigar. Sabe o que quer dizer o termo desarraigar? Desarraigar é o termo arrancar com raiz e tudo. Tem um canteiro de planta lá bonito, suas plantas, suas flores, e aí nascem umas ervas daninhas no meio. Você vai lá e arranca com raiz e tudo. Isso é desarraigar, tirar com raiz. O Senhor quer nos tirar com raiz e tudo desse mundo tenebroso. Amém, povo santo? Então Paulo adora o Pai, digamos assim, o autor intelectual da nossa salvação, e adora o Filho, que foi meio, veículo, propiciador da nossa salvação. Amém? Todo mundo está compreendendo até aqui? É simples, querido. É muito simples. Verso 5. Gálatas 1, verso 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Pai e ao Filho. Somente. Amém, povo santo? Avança mais um texto, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Avança, não volta, né? Estava em Romano, avançou para Gálatas, volta um pouquinho. 1 Coríntios 8, 6. Pastor, por que você não botou em ordem crescente? Porque não era essa a intenção. Era para você vai nesse zigue-zague mesmo na vida. Entendeu? Tem uma afirmativa aqui agora que eu quero que você preste atenção agora. 1 Coríntios 8, 6. Palavras do apóstolo Paulo, o discípulo mais culto dentre todos os discípulos, o doutrinador da igreja. Vamos lá? Quem puder ler em voz alta comigo? 1 Coríntios 8, 6, vamos lá? Todavia, para nós, os cristãos da época, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém, povo santo? A quem Paulo reverenciava? O Pai e o Senhor Jesus Cristo, o Filho. Só. E já basta. E é completa a tua adoração quando você discerne os dois. Eu sei que você vai ter tremenda dificuldade, mas se você prestar atenção no que você louva, nos cânticos, você vai começar a ter uma percepção mais apurada, e quando você vê mistura, você vai entender que está misturado. Amém, povo? Pastor, por que tanto critério, tão arraigado assim? Porque é necessário, queridos. A igreja foi chamada para ver a dimensão da perfeição, do conhecimento pleno do Filho de Deus. Amém? É importante você discernir. É importante. Tem gente colocando o Pai na cruz. Essa heresia é antiga, queridos. Pastor de vocês gosta de estudar a igreja primitiva. Tem um acervo lá, as cartas da igreja primitiva. Os primeiros cristãos. Eu quis entender como é que eles adoravam, né? Que tipo de registro tem, de como eram os cultos. Então, queridos, eu sei que já na antiguidade, lá 2000 anos atrás, existia uma teologia errada chamada patripacionismo. Quer dizer, a paixão do Pai. Conseguir inventar que o Deus do universo, no corpo do Filho, morreu. Então, o universo ficou sem Deus por um tempo. Está certo isso? O Pai estava incorporado no corpo do Filho, e ao morrer o Filho, morreu o Pai junto. Essa heresia é tão antiga quanto você possa imaginar, tem cerca de 2000 anos. Tem nome, patripacionismo, paixão do Pai. Então já se tenta misturar há muito tempo. E eu não vejo mistura nas palavras que estão na sua Bíblia. Eu vejo na teologia. Na sua Bíblia não tem mistura. É claro, tão claro. Não é claro aqui? Paulo mistura? Então o apóstolo Paulo jamais misturou. Quer ver outro apóstolo?
Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. Não o Evangelho. A primeira carta, lá no Apocalipse. 1 João 1, 3. Mostrando a vocês que os apóstolos jamais misturaram. Portanto, nós estamos falando de maturidade da fé. Ah, pastor, mas o novo convertido às vezes não precisa saber tão profundo. Talvez Deus permita uma certa ignorância no começo, mas nenhum de nós foi chamado para ser ignorante para sempre. Amém? Nós temos que evoluir, temos que crescer, temos que avançar no conhecimento do Senhor. 1 João 1,3. Quantos já acharam? Amém. Amém? A palavra do Senhor diz como? Vamos ler juntos? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, e com o Espírito Santo. Não? Por que João não colocou aí o Espírito Santo, irmão? Era hora. Não era hora de confirmar a Trindade? Eu vou ler de novo só essa parte do finalzinho, tá bom? A nossa comunhão é com quem, igreja? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Não abre aspas, nem 3 pontinhos, nem 2 pontinhos. Fecha aí o conceito. A quem você deve adoração? Ao Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo. Amém? Ao Pai toda a honra e toda a glória. Ao Filho toda a honra e toda a glória. Então não é ao único. Não tem um só. Pastor, isso está tanto plano para manga? Não. Eu não posso fazer um estudo aqui com vocês. Mas eu trouxe um comentário da igreja primitiva. Presta só atenção, tá bom? Não está aí na sua Bíblia. É a história da igreja. Os pais primitivos receberam do apóstolo, os apóstolos. E esse pai primitivo, eu tenho uma estima muito grande por ele, Irineu de Lyon. Irineu de Lyon escreveu no ano 180 da era cristã, segundo século. Foi discípulo de um discípulo de Jesus. É a segunda geração de bispos pós-Jesus. Eu reputo que ele foi o mais culto depois do apóstolo Paulo. De tudo que já li e estudei, das palavras de Irineu de Lyon. A própria Igreja Católica Romana, no prefácio do livro, porque os direitos autorais estão com eles, eles também reputam o Irineu de Lyon como o maior teólogo da igreja primitiva. Maior. Eles têm que se render essa reverência a esse homem muito usado por Deus. E ele diz o seguinte, no livro Demonstração: o Pai, então, é Senhor. Nós estamos aqui no começo da história da igreja. Como é que ele pensava? O Pai, então, é Senhor. E o Filho é Senhor. Olha como é que a igreja não confundia. Amém? Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Tão simples. Bem explicadinho, didático. E aí ele segue dizendo assim: porque aquele que é nascido de Deus é Deus. O óleo é a unção do Espírito Santo, com o qual é ungido. O Filho foi ungido. A referir-se ao Espírito Santo diz: é a unção. Mas o Pai é Senhor e o Filho é Senhor. Mas ele não diz: e o Espírito Santo é Senhor. Jamais ele disse isso, porque não confundiam essas coisas. Amém? Estou dando testemunho a vocês que veio a teologia lá no 4º século, bateu no liquidificador, levantou o Espírito Santo como mais um Senhor e mudou a história do cristianismo. Precisamos limpar isso da nossa mente. A quem você deve adorar? Ao nosso Deus e Pai e ao Filho Jesus Cristo. Quem é Senhor? O Pai. Quem é Senhor? O Filho. Simples assim. Nunca mais confunda, por favor. Eu luto para fazer você enxergar o que está escrito. Vamos para o texto bíblico, a gente vai terminar essa palavra no texto bíblico um pouquinho maior, Apocalipse capítulo 4, verso 2. Você vai ver com toda clareza,
que adora-se ao Pai e adora-se ao Filho. Os anjos, todas as categorias de anjo, adoram a Deus o Pai e adoram a Jesus. E vou dizer mais: os anjos tiveram que ampliar o louvor deles. Já mostrei isso no passado, vou mostrar de novo hoje. Vocês sabiam ou se lembram do pastor ter mostrado que os anjos, nessa visão do Apocalipse dada a João, primeiramente só adoravam o Pai? O texto vai mostrar a progressão. Os anjos adorando o Pai. Você vai ler aqui a adoração incessante que os seres angelicais fazem ao Pai, lá no céu. Mas depois é revelado a João o Cordeiro que havia sido morto, que é Jesus. Quando o Cordeiro entra em cena lá no céu, na sala do trono de Deus, os anjos têm que adaptar o cântico. Estavam adorando somente o Pai, mas agora tem Jesus. Então vamos dar uma mudada no cântico, vamos ampliar. E eles cantam um cântico novo. Por que os anjos fazem mais um adendo no cântico? Porque entrou agora o Filho. Eles não misturam o Pai com o Filho. Já estavam adorando o Pai, mas agora precisamos adorar também o Filho. E os anjos ampliam o cântico, irmãos. Querem ver isso na Bíblia? Como texto. As pessoas leem esses textos, mas se você não fizer esse destaque, ela não percebe que os anjos melhoraram o cântico, ampliaram o cântico, que tem lá no céu, dia e noite. Amém? E eles, como nós, não são seres humanos de carne, eles não se cansam. Nós adoramos aqui 40 minutos no começo desse culto. Pode ter certeza que a gente é cansado de cantar louvor para Deus. Tem gente que cansa, nós somos de carne. Mas os anjos são seres espirituais, eles não se cansam. E a palavra de Deus diz que os que estão mais próximos de Deus não têm descanso, simbolizando que eles têm que ficar o tempo todo dando glória a Deus. E às vezes eu me pergunto, por que Deus criaria seres espirituais para ficar dizendo para ele o tempo todo, santo, santo? Ele sabe que é santo. Já para para pensar? Deus está lá no seu trono, está acima de todo o universo, está acima dos anjos, principados, potestades, demônios, seres humanos. Deus está acima de tudo. Para que ele quer ouvir o tempo todo uma ladainha celestial dizendo santo, 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 o tempo todo? Às vezes eu acho que Deus fez esse mecanismo porque se ele não tivesse essa adoração contínua no céu, ele não encontraria semelhante na terra. Compreende? Nesse mesmo momento que nós estamos aqui, nesse culto de adoração, nós já adoramos um pouco ao Pai e ao Filho. Em outras igrejas do Rio de Janeiro já adoraram o Pai e o Filho. Em outras igrejas do Brasil já adoraram o Pai e o Filho nessa noite de domingo. Em outros lugares do mundo, talvez ainda vão começar o culto de domingo, por causa do fuso horário, e vão adorar o Pai e o Filho, por 2 horas, talvez. Talvez isso ajude a preencher os vazios. Mas, queridos, nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Entenda isso, não estou falando de cantar. Tem gente que tem voz boa, tem gente que tem uma voz terrível. Está clara rachada. É isso? Nem todo mundo foi privilegiado com uma voz lindíssima. Alguns têm uma voz bonita, outros não. Fica até meio acanhado de adorar, né, irmão? Vou dizer para você, em nome de Jesus, não se acanhe, solta a sua voz no meio da congregação. Seja ela bonita ou feia. Porque Deus não está olhando para a beleza da voz, isso é uma qualidade que alguns têm. Deus quer ver um coração adorador. A palavra de Deus diz que Deus procura. Para Deus procurar é quem está ali, ó. Cadê? O meu filho adorador, minha filha adoradora. Cadê o louvor que me é devido? Eu estou dando a você ar para respirar, estou dando a você saúde para andar na terra, estou dando a você provisão para você ter botar comida dentro de casa, estou te dando tudo o que você precisa para existir. Dei o meu filho, você tem esperança de vida eterna. Cadê a gratidão em adoração? Deus quer ouvir os teus lábios. Amém?
E não é só cantar, é adorar. Adorar é uma expressão que sai da nossa alma. A adoração é um elogio para Deus. Deus, não é palavras repetitivas, irmãos. Eu sei que nós somos limitados, as palavras são sempre repetitivas. Nós não temos palavras novas para adorar a Deus. Mas o Senhor colocou dentro de nós o Santo Espírito. Quando a irmã Tânia falou assim, agora liberou a adoração espontânea, era essa hora que você tinha que fechar seus olhos, esquecer a congregação, esquecer o julgamento dos seus irmãos e soltar a sua voz, querido. Deixa sair, deixa fluir. Que importa se o irmão vai aceitar ou não, se ele vai entender ou não? Não é para o seu irmão o seu louvor, é para Deus. Compreende? Nós estamos entendendo a palavra do pastor essa noite. É simples. Todas as palavras que vou trazer nessa série de mensagens, elas são absolutamente aplicativas para a vida prática. É simples, irmãos. Adora. Adora do teu jeito. Adora com as tuas palavras. Adora com glórias e aleluia. Fala em línguas estranhas. Mas adora. Adora. Simplesmente adora. Mas acerta o alvo. Adora o Pai e adora o Filho. Amém, povo santo? Vamos ver como é que é o louvor lá no céu? Está na sua Bíblia, revelado. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Eu já estou caminhando para o fim da mensagem já. Vamos ler esse texto, acabou. Espero que o recado tenha sido dado. Que os exemplos que foram poucos sejam suficientes. E quem quiser se aprofundar, nós fizemos estudo sobre isso, está lá no canal Visão do Reino. Entra no nosso canal, vai na playlist da EBD, Escola Bíblica Dominical. Os primeiros vídeos eram sobre a fé da igreja primitiva, que cria no Pai e no Filho. Está lá, o estudo completo, documentado, cheio de referências. Amém? Ah, pastor, foi tão pouco esses exemplos que o senhor deu, eu poderia ter lido todas as cartas de Paulo. Aí a minha palavra teria 1h30, viraria estudo. Eu poderia ter lido toda a entrada das cartas e toda a saída das cartas, e mostraria a vocês Paulo adorando o Pai e o Filho. Amém? Eu poderia ter trago aqui decalques da fé da igreja primitiva, vários e vários e vários, para encher mais de hora de exemplo. Mas é o suficiente. Olha como é que os anjos adoram no céu. E olha como eles mudaram o cântico, ampliando quando Jesus entra em cena. Amém? Quem quiser ler em voz alta, pastor, vou ler agora uma carreirinha até o final. Vou destacar só alguns elementos, mas vou ler de contínuo. Vamos lá? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Presta atenção em algum detalhe que eu vou destacar. João está tendo a visão do céu, da sala do trono de Deus, mas ele não vê a face de Deus. A palavra de Deus diz que nenhum ser humano pode ver a Deus e continuar vivo. João não vê com clareza a face de Deus. Ele vê alguém sentado no trono. Significa que a visão estava meio turva. Deus não se mostrou a João enquanto ele encarna. Quando se entendeu, diga amém. Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. Esse privilégio de ver a Deus, como ele é de fato, vai ser dado a todo aquele que vencer. Todo aquele que vencer e for glorificado, verá a Deus. Já não mais na sua limitação da carne mortal, mas no corpo glorioso. Aí veremos a Deus. Amém? João tem um vislumbre de alguém sentado no trono. Vai para o verso 3. E esse que está sentado é semelhante. Ele está tentando descrever o que ele está vendo. No aspecto, a pedra de jaspe, que é esverdeada, e ao sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Então, João vê uma figura meio nuviada assim no centro do trono, mas em volta esse brilho esverdeado. Está começando a construir a sua mente aí uma visão? Segue o texto, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24
4 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses tronos estão ali ao redor do trono de Deus. 24. Não vou entrar no mérito de quem são. A minha convicção e meu estudo mostraram que são uma classe de anjos. Tem gente que quer enxergar os 12 apóstolos, tem que quer enxergar aí os 12 patriarcas de Israel. Eu não vejo isso. A igreja primitiva acreditava que eram anjos, uma categoria elevada angelical lá em cima. Mas não vou entrar no mérito agora. Verso 5. Está construído na sua mente? Do trono sai o que, irmãos? Relâmpagos, vozes e trovões. Acabou de bater um trovão aí. Está batendo um trovão aí em cima. Bateu? Acabei de falar trovão. Oh, Jesus. Eu sou um pouco mais velho que alguns aqui na fé. Eu cheguei a pegar igrejas. Tá bom? E quando você chegava no santuário, tinha uma plaquinha na porta assim de entrar no santuário: oração e silêncio. É verdade, irmão. Significa, você tinha que entrar, ó, boquinha fechadinha, vai lá para o seu joelho e fala em silêncio com Deus. Um silêncio no santuário. Aí eu olho para a descrição do trono de Deus: voz, trovões, relâmpago. É silencioso, irmãos. É uma barulheira tremenda lá em cima, querido. Ao contrário, silêncio e oração. Lá em cima o negócio ribombando, né? E aqui o pessoal mudo com a boca calada. Deus gosta de barulho? Não sei se Deus gosta de barulho. Mas que eu sei que tem muito barulho lá em cima. O negócio tem efeitos especiais em volta do trono, irmão. Eu estou falando brincando assim, mas Deus sabe que não é jocoso. Eu não estou debochando. Eu acho interessante o contraste. O ser humano acha que Deus gosta de mudez, silêncio. Quando na verdade diante do trono tem vozes o tempo todo. Santo, santo, santo. O tempo todo. Deus ouve vozes o tempo todo. Deus ouve e manifesta, vem bombar de trovões o tempo todo. Consegue imaginar? Amém, povo santo? Então não repreenda quem quiser se manifestar com sua voz. Aqui nessa igreja jamais proibi. É que o povo é acanhado. Mas dependendo do seu pastor, seria um vozerio danado aqui nesse lugar. Danado não, abençoado. Que danado é danação, né? É força de expressão. Se viesse de mim, e você quisesse romper aí em várias palavras diante de Deus, eu ia amar. Eu amo. Eu gosto, eu estimulo. Mas você fica aí nessa timidez, você fica nessa timidez diante de Deus, não é culpa do seu pastor. Eu nunca mandei ninguém ficar em silêncio aqui nesse lugar. Mandei? Eu mandei você ficar em silêncio? Eu fico em silêncio? Só falta a cambalhota aqui na frente, irmão. Eu bato palma, eu me solto, eu faço a minha dancinha diante de Deus. É a minha expressão de adoração. Eu não quero nem saber. Vocês ficam nas minhas costas. O pastor está lá rebolando, não quero nem saber. Eu não quero saber da sua crítica. Eu não estou fazendo para você. Entenda isso em nome de Jesus. Eu não fico com o olho aberto vendo a equipe de louvor com esses cantos. Eu canto em adoração a Deus. Eu não estou aí para quem está vivo aqui do meu lado. Eu os amo, viu, irmãos? Amo cada um de vocês. Mas quando eu chego aqui nesse lugar, sabe para quem vai meu coração inteirinho? Para cima. A minha atenção inteirinha vai para cima. Eu não posso ficar cantando louvor e olhando se o irmão está vendo o celular. Se o irmão está cantando, isso não me interessa. Eu estou adorando. E é o momento de eu me largar de tudo que é terreno, tudo que é dessa dimensão, e entrar na sala do trono. Adore a Deus assim, queridos. Eu estou instruindo. Eu sou o guia espiritual de vocês. Eu estou instruindo baseado na palavra. Amém? Feche seus olhos. Conhece o cântico? Conhece a letra? Ficar olhando aqui para quê? Acompanhando aqui. Canta com a sua mente, com o seu coração. Paulo diz que nós damos louvores a Deus com o entendimento, a nossa mente, e com o Espírito. Então deixa fluir. Amém?
Quantos estão entendendo? Não estou mandando ninguém desprezar os seus irmãos. Eu quero mais que vocês se unam. Mas na hora da adoração não é para o seu irmão, é para Deus. Feche seus olhos, erga as tuas mãos, solta a sua voz, adora, adora, adora. Só isso. Terminou a adoração. Se você ainda estiver fervoroso, fica de fervor, fique em pé. Todo mundo sentou, fique em pé. Não tem importância. Estou nem aí, irmãos. Para protocolo. Entendeu? Não tem isso. Adora. E se você ficar aqui em línguas um tempão, fica em línguas um tempão. Deixa Deus. Deus está recebendo. Não é o homem. Amém, povo santo? Para mim com o versículo 5. Falando que de lá do trono tem muito barulho em volta de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Verso 6 agora, igreja. Vamos lá? Eu não li o 5 inteiro, né? Eu vou ler todinho porque tem detalhe importante aí. Vamos ler comigo? Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém, povo santo? Cuja menorá que tem nesse templo aqui, é só para lembrar. Esse objeto não é adorado neste lugar. Mas ele nos lembra as 7 chamas que estão lá, diante de Deus, diante do trono. Tem 7 chamas de fogo, que é a plenitude do seu Espírito representado. Amém? Essa é a descrição da sala do trono. Verso 7, igreja. 6, perdão. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. São os querubins. Amém, povo santo? Olha em verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E agora vem comigo, por favor, vamos lá. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, igreja? Olha aí os seres que Deus criou, que não se cansam de adorar. Eles foram criados para ter resistência para adorar o tempo todo, o que nós humanos ainda não temos. Amém? O tempo todo. Esse é o cântico dos anjos diante do trono, antes de aparecer a figura do Filho. Você vai ver o que vai mudar. Você estava no verso 8, então agora é o 9. O verso 9 diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, diga assim: Deus Pai. Deus Pai. Amém? Está bem identificado aí para você? Verso 10. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando. Você consegue ver mais reverência lá em cima, irmão? Já tem o cântico dos querubins, mas agora os anciãos dessa classe tira a coroa da cabeça e se prostra diante de Deus, reverente. Olha o que eles proclamando, verso 11. Olha o louvor dos anjos. Lê comigo mais alto. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, que recebeu o quê? A glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a
seres angelicais são gratos. Por isso adoram. E declara: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és digno de receber tudo isso. Se o Senhor não quiser, nem nós, anjos, existiríamos. Quanto mais um homem. Mas o Senhor quis nos criar. E pelo direito de nos criar, nós queremos Te agradecer. Amém. Amém? Nós vamos ver a mudança que há quando Jesus entra nessa cena escatológica. Essa visão escatológica. Você estava no verso 11, não é isso? Apocalipse 5, verso 6. É a sequência. Há aquele momento que João vê o livro selado, com os 7 selos. Há um momento em que ninguém na terra, no céu, na terra ou debaixo da terra, era digno de receber aquele livro, nem olhar para ele. João chora. O apóstolo está vendo a visão e chora. Meu Deus, ninguém é digno. Nem os anjos que estão perto de Deus são dignos nem de olhar para o livro. De tão santo que aquele livro é. Aí aparece Jesus, o cordeiro que foi morto. Ele é digno. E só Ele é santo como o Pai é, na plenitude. Amém? Verso 6, capítulo 5, verso 6. Avança um pouquinho aí, vamos pular alguns trechos, para não ficar demasiado longo. Já estamos chegando no final. Leia comigo, por favor. Quantos estão entendendo até aqui? Amém. Estão acompanhando a visão? Amém? Verso 6, igreja. Então, João continua vendo. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. É óbvio que Jesus não é um animal, mas na figura que é dada a João, primeiro João vê o Filho de Deus como um cordeiro imolado, provavelmente sangrando. Para ele entender que é o cordeiro do sacrifício, ele viu o cordeiro sangrando. Mas é Jesus. Amém? É só uma figura para o João entender. Verso 7. Continuação do 6, né? Como tendo sido morto. Esse ser tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Bem completa a igreja. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É a divindade do Filho. O Filho tem todo o poder. O chifre simboliza poder. Ele tem a plenitude, os 7. Ele tem todo o poder. Amém, povo santo? E os olhos significam onipresença, onisciência, melhor dizendo. Ele vê tudo como o Pai vê. Todas as coisas. Não há ninguém coberto diante de Deus. Não há ninguém coberto diante de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E o texto diz assim, verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quem é que está no trono, igreja? Deus Pai. Quem é que está perto de Deus Pai? Deus Filho. Quem é que se dirige ao Pai? Tira da mão do Pai o livro. Jesus. Tem 2. Se você nunca viu isso, se você nunca observou que tem 2, tem um sentado no trono e um em pé. O que vai até o Pai e toma o livro não é o mesmo ser, é o Filho. Amém? Todo mundo entendeu? Tem 2 nessa sala do trono agora. Aí os anjos vão ter que improvisar. Olha que legal. Os anjos agora que viu essa cena, que tem 2, eles têm que improvisar, irmãos. Quando, verso 8, e quando tomou o livro, olha aí os anjos reagindo, ó. Eles viram o Filho tirando da mão do Pai o livro. Quando tomou o livro, o que diz a igreja? Os 4 seres viventes, os querubins, e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro, do Filho, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Agora, esses seres angelicais na sala do trono também se dobram diante do Filho. Como é que era antes? Estavam dobrados diante do Pai. Agora o Filho chegou, também nos dobramos diante do Filho. São 2 recebendo reverência.
lá no céu, na sala do trono. Amém? Todo mundo está enxergando isso na palavra? Vamos terminar, verso 9. Vamos chegar lá, estamos chegando no finalzinho. Eu quero que você absorva toda essa informação divina. Vamos lá? E entoavam o que, igreja? Novo cântico. Você estava atropelando a leitura. É por isso que perde os detalhes. Sabe por quê? Leitura dinâmica não ajuda a revelar. Para ler os detalhes do texto. Eles não estavam adorando o Pai antes? Capítulo 4. Tu és digno, Senhor, porque nos deu a vida, porque etc, etc, etc. Agora são obrigados a fazer o quê? Novo. Vamos fazer agora uma emenda no cântico. É novo agora. O antigo cântico era só para Deus o Pai. Mas agora tem uma parte nova. Quem tem essa parte nova do cântico diante dos anjos? Vamos lá? Um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Quem tomou o livro? Jesus. E de abrir os selos, porque foste morto. Quem foi morto? Jesus. E com teu sangue, quem derramou sangue? Jesus. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os anjos aumentam o cântico, porque agora o Filho vitorioso deu tudo isso para a igreja, o direito de reinar. Para nós, queridos. Quem está dentro? Levanta a mão. Eu estou dentro. As palavras não podem ser mera informação. Essa palavra é minha esperança. Tem esperança em homem algum na face da terra. A minha esperança está nesta palavra. E um dia eu vou reinar sobre a terra junto com Jesus. É isso que é minha esperança. Governo humano algum me interessa. Minha esperança está aqui, essa promessa. Amém? Agora os anjos emendaram o cântico, irmão. Quantos perceberam que teve que aumentar o cântico? E que o cântico agora também é devotado ao Filho. Vamos terminar. Paramos no verso 11 agora. Vi e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Presta atenção, irmãos. E ouvia toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo o sempre.